Tradução informal da mensagem liberada pelo irmão Ronquengas no dia 1º de agosto de 2013, na cidade de Califórnia, aos jovens adultos. Deus noite a todos. Tenho muito o que compartilhar com vocês, como uma maneira de comunhão, como um pastoreio, e não muito dando um ensinamento a vocês, mas é muito importante ser um com o Senhor e ter a visão adequada, a compreensão adequada do que nós faremos aqui. Assim que eu começo dessa maneira. E provavelmente isso soará um pouco estranho, mas existe uma razão específica porque eu começarei dessa maneira. O fato fundamental que todos temos em comum é que nós estamos vivos como seres humanos. E nenhum de nós pediu isso como algo onde nós preexistimos e podemos ter um diálogo pequeno com Deus e onde Ele nos deu simplesmente uma alternativa. Simplesmente somos seres humanos. Estamos aqui, todos nós. Não podemos escolher onde nós nascemos, como nascemos, e nem decidimos sobre a nossa forma de ser, nossa forma de ser básica, a nossa disposição. Não tivemos decisão, a família que nascemos. Então, assim, todos estamos aqui como seres humanos. Estamos vivendo uma vida humana que, nós gostamos ou não, vai através de diferentes etapas. Não existem exceções com respeito a isso. Primeiro, você é uma criança, então você é um adolescente, entra na idade universitária, então você se converte em um jovem adulto, até quando? Bem, eu não quero ser legal quanto a isso, mas penso que se o primeiro dígito da sua idade é um 4, talvez você provavelmente está chegando ao fim dessa etapa de ser um adulto jovem. Depois você entra na vida da idade média. Depois, se tudo sucede normalmente, nós entramos a nossa velhice, e se tudo ocorre de uma maneira normal, nós morremos. E então essa é a vida humana. E essa vida humana está cheia de experiências e necessidades, requisitos, responsabilidades. Então, ademais de ser seres humanos, numa situação humana concreta, nós também somos crentes. Como disse o irmão Lee, disse uma vez, se vou ser um homem, eu preciso ser cristão. Então, agora nós somos crentes. O que significa? Significa que a nossa situação é um pouco mais complicada. Porque ademais de ter a vida humana criada, com o pecado na carne, temos a vida humana divina no nosso espírito. E essas vidas têm leis que estão tratando de levar a cabo a sua própria intenção. Então somos seres humanos e somos crentes. E provavelmente a maioria de nós aqui estamos comprometidos com a vida da igreja. Assim, estamos agora na vida da igreja como crentes. E Deus ordenou. Acredite em mim, Deus ordenou que a maioria do nosso tempo seja investido de maneira externa em coisas humanas, em assuntos humanos. E todos nós temos muitos tipos de experiência. Então agora eu trago qual é o meu ponto. Durante os 18 ou 20 anos em que você será um jovem adulto,
existem certas experiências necessárias, como crentes, que são jovens adultos, que são pessoas da igreja, que nós temos que viver. E há lições importantes que nós temos que aprender durante esses 18 ou 20 anos. Lições que se aprendem não a ir a um treinamento ou tendo uma classe, uma aula, mas se aprende por meio de vivê-las. Simplesmente ir após dia a dia na vida humana. Mas isso ainda é um período formativo, de formação, de desenvolvimento. Não como os jovens são formados. Ainda é um período de formação. E você não quer. Ainda que isso só é inconcebível, que você já não seja jovem. Mas para mim é muito concebível isso. Você não quer progredir a outra esfera da vida humana como crente e como uma pessoa na igreja, sem ter tido ou ter passado por muitas e necessárias experiências e aprender importantes lições. Porque se essa é sua situação e essa analogia seja talvez um pouco inadequada, mas você vai ser como um estudante numa escola, na cidade, que os professores passam de um grau ao outro, sem importar os professores se esse aluno aprendeu algo ou não. E agora você tem 18 ou 20 anos e não está equipado para viver a vida real. Assim que essa é uma oportunidade preciosa, esses 18 ou 20 anos da idade de jovem adulto, onde você precisa dessas experiências para aprender essas lições importantes. Assim que os primeiros 2 terços do meu tema são experiências necessárias, vírgula, lições importantes, vírgula, e uma decisão crucial. Tudo o que eu apresentarei é real. Eu sou um testemunho vivente disto. Meus colaboradores também confirmam que cada ponto é algo real. Nenhum é algo em teoria. Nenhum é algo que você pode evitar. Cada um é necessário. Cada um é importante. E todos estes, haviam 14 pontos quando eu cheguei nesse salão de reunião, e agora são 15. Eu acho que eu vou me deter desses 15 pontos. Todos esses guiarão vocês, e vocês têm que considerar isso para fazer uma decisão e antecipar. Um ser humano não crente, ele tem que considerar em crer no Filho de Deus. Um crente nascido de Deus, talvez ele tenha que considerar se você vai tomar o caminho da igreja na restauração do Senhor. Então, as pessoas na igreja, elas precisam considerar isso. Se eu sou crente e eu estou na igreja, escolho eu ser um vencedor? O irmão Lee tem este hino com respeito ao assunto de vencer. Será você um vencedor? Você vai tomar essa decisão? Se não podemos tomar essa decisão de ser vencedores, isto é, os conquistadores, os vencedores, os valentes, os que vão receber a recompensa,
Isso é algo que o Senhor faz no seu ministério na etapa de intensificação, mas a decisão é sua. Por isso, o coro diz: será você um vencedor? Você vai tomar essa decisão? Os 15 pontos, eu não chamaria de pontos. Eu comparo eles a 15 pratos servidos como se fosse uma festa chinesa. Provavelmente os cozinheiros de Hong Kong são os cozinheiros mais inovadores com respeito à comida. Eu estive na China com o irmão e uma vez eu perguntei o que ele estava comendo e o irmão Albert Lin, que estava comigo, me disse: não pergunte. Mas eu pensei que 20 horas depois eu poderia perguntar o que eu comi 20 horas. E ele me disse: isso era formiga e rabo de crocodilo que você comeu. Então esses 15 pontos serão apresentados como visões. E você simplesmente vai receber uma pequena visão para não comer muito. Nós apresentaremos de uma maneira breve. E o risco de dar todos esses pontos é que alguns de vocês são muito profundos e querem avançar e aperfeiçoar-se. Essa noite nós vamos estar desesperados tratando de aplicar os 15 pontos. E isso causará que você se meta em problemas. Não, esses assuntos vão se levar a cabo num período de 18 a 20 anos. Então, começamos. Alguns são no lado espiritual, alguns são aparentemente no lado humano. E não diria que nós vamos mesclá-los. Não, senão que você, primeiro, antes de comer o rabo, você precisa comer as patas os pés da galinha. Então você logo vai comer algo doce e depois algo amargo. Então esses 15 pontos, eles serão algo que vocês vão poder receber e ainda desfrutar disso, porque eles não estão desenhados para apressar você, para colocar um peso sobre você innecessário. Eu quero apresentar a vocês uma visão de assuntos que já estão acontecendo e que vão acontecer com você, que estão acontecendo agora, hoje em dia. Talvez agora mesmo esteja acontecendo alguma dessas para você nesse momento. E se nós podemos ver as conexões que essas coisas têm umas com as outras, e com a economia de Deus, e com a direção do Senhor para com a sua vida, e trazer esses assuntos de maneira gradual ao Senhor, as suas oportunidades de êxito são excelentes. E você vai avançar um pouco mais rápido do que aqueles que estão na restauração do Senhor na minha geração. E isso vai talvez poupar anos. E quando você chegar na idade dos 40 e poucos anos e passando certas crises em outra etapa, seu ser vai estar preparado, estará aberto. Você saberá como cooperar com o Senhor, como responder a Ele. Então, você vai se amadurecer e alcançá-la. O Senhor vai te dar 30 anos, talvez, para pastorear os santos, abrir a sua casa, cuidar das pessoas, todas essas coisas. Nenhum desses pontos são algo novo. Não é para que você
receba uma visão que vai cegar você. Quando eu considero esses pontos nas minhas viagens, mas eu creio que ver todas essas coisas juntas, com esta visão particular que eu vou compartilhar com vocês, experiências necessárias, lições importantes, que nos levam a uma decisão crucial. Primeiro ponto, desenvolver uma relação pessoal e afetuosa com o Senhor. Amor é a origem de tudo. Nosso amor para com o Senhor, pela sua palavra, que são uma expressão do seu amor com respeito a nós. Sem isso, nós perdemos tudo. Esta é a lição que foi falado a Éfeso, a igreja em Éfeso, e neste assunto, ter uma relação pessoal e afetuosa, ninguém pode substituir isso por você. Aqui está o irmão Paul Den e a sua esposa se chama Priscila. Só Paulo pode dizer a Cristina, sua irmã, sua esposa: Cristina, eu te amo, te amo. Eu não posso enviar um e-mail à irmã Cristina e dizer a Cristina, Paulo te ama, ele te ama. Todos respiramos por nós mesmos, comemos as nossas comidas por nós mesmos. Amar ao Senhor, ter uma relação pessoal e afetuosa com o Senhor, é algo que somente você pode fazer. Isso é algo que nós aprendemos. Uma vez eu estava caminhando, faz alguns anos, pela manhã, e eu estava tendo uma conversa com o Senhor, mais ou menos assim: Senhor, eu não sei como estar contigo. Eu preciso que tu me ensine como estar contigo. Começando, tu pode me ver. Você pode me ver e eu não posso ver a ti. Como eu me relaciono de uma maneira genuína contigo como uma pessoa? Este foi um começo muito fresco para este assunto. Ser pessoal com o Senhor inclui não esconder nada dele. Ele sabe tudo o que você pensa, o que você quer, o que você deseja. E ele não deu uma comissão a um anjo para que dê algo a você. Então ele não está surpreso sobre o que ele sabe do nosso ser, mas ele quer tomar conta, tomar cuidado de nós, nos pastorear, ministrar a você. E é importante que você diga o que ele já sabe. Não se esconda atrás da sua onisciência, dizendo: Senhor, tu sabes de tudo. Não! Significa muito quando você diz ao Senhor o que você sente com respeito a algo, pelo seu anelo. Ainda o que é dolorido para você, o que você precisa. Isso é algo pessoal. E significa que você abre o seu ser a Ele. E é algo afetuoso também. Significando que existe um cuidado terno, um amor terno. E todos precisamos experimentar a bondade de Deus, a ternura de Deus. Lembre-se a definição clássica do irmão Lee com respeito a pastorear: cuidado terno e amoroso, todo inclusivo. Paulo aos Romanos dizia: as bondades de Deus
nos conduzem ao arrependimento. Assim que essa é uma experiência constante. É um amor que se desenvolve. Ele vai através de cânticos dos cânticos, verá ou sentirá o progresso deste amor. Que ele entra a uma maior intimidade. Ele se estende, se expande na sua intimidade. Você simplesmente quer permanecer com ele. Você quer desenvolver isto, aprender isto. Assim que nada disso se apresenta como algo que você tem que fazer 15 demandas, 15 pontos que foram mandados aqui. Não, isso é a base de tudo. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não estamos no movimento. A restauração do Senhor não é um movimento. De uma maneira resolvida, eu estou contra todo tipo de movimento. Porque os movimentos são algo impessoal, mas o Senhor, Ele é sempre pessoal. Todo o tempo Ele é afetuoso em tudo que faz. Precisamos ter a certeza do sentimento terno do Senhor, do seu sentimento pessoal, que é afetuoso com respeito a nós. Porque nós vamos entrar a outros pontos que são mais fortes, os aspectos da vida humana. Isso não é a Idade Média, a idade dos 40 e poucos anos, então não vamos entrar nos assuntos de viver com as frustrações, com os sonhos destruídos. Não, ainda não estamos nessa etapa, neste tempo, mas viver com coisas nas quais talvez não entenderemos. Assim que essa é a primeira experiência necessária. Aprender a ser pessoal, afetuoso na nossa relação com o Senhor. Começando onde nós estamos, não onde você pensa que está. Nem onde você pensa que outros estão. Não, mas onde você está. Esta manhã, quando eu estava caminhando, eu comecei como o ponto estratégico. Como se eu estivesse jogando Monopólio exatamente naquele ponto estratégico. Onde eu posso dizer gol, ali naquele ponto estratégico. Ali eu comecei. Comece onde você está. Venha a Ele, como você é. Graças ao Senhor que a irmã escreveu este ano esse hino dizendo, tal como estou, tal qual estou. Não importa o que você vai fazer, não importa o que aconteça, simplesmente venha e deixe Ele tomar cuidado de você, de uma maneira pessoal e afetuosa. Segundo assunto, ainda no lado espiritual, é aprender a viver na economia divina, como um vaso aberto ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, de viver na economia divina? A primeira parte da definição, a qual nós vamos voltar mais tarde. Se eu lembro, o ponto, de todo modo, a sua economia é o seu arranjo de acordo ao seu plano para se dispensar em você. Assim, eu não sei qual é o seu pensamento ao estar sozinho com o Senhor. Ele não está ali tratando de capturar você, tratando de agarrar você. É isso que você pensa? Ainda como Ele é justo e santo e glorioso,
o Deus soberano. O que Ele quer fazer? Ele não está ali tentando pegar você para tratar com você. Não, Ele quer alimentar você, dispensar a Ele mesmo em você, se forjar em você. Se você pode aprender isto, e você está apenas entrando nos seus anos de 30 anos, e isso faz parte do seu ser, parte da sua vida, governando a sua visão do Senhor. Eu sei o que tu quer fazer. Tu quer se dispensar em mim, me alimentar. Portanto, eu quero te comer, eu quero te digerir. Tu quer brilhar, se iluminar, me iluminar, se forjar em mim. Ainda quando eu estou tomando banho, eu nem estou tendo o meu reavivamento oficial, que é tal hora. Ainda quando eu estou me barbeando, ainda quando eu estou no banheiro, ali eu estou orando, porque isso é parte do meu ser. O Senhor se dispensa a mim, se foge em mim. Então, pelo nosso lado, temos problemas temporais, frustrações, fracassos, que impedem ao Senhor de se dispensar. Então, que o Senhor nos ilumine com respeito a esses assuntos, para que nós possamos confessar, experimentar o perdão, para que Ele possa se dispensar. É tão simples. Que o Senhor me cubra, que eu aprendi a viver dessa maneira, mas eu não aprendi como jovem adulto. Por alguma razão, foi quando eu entrei na idade dos 40 e poucos anos. Imagine se eu tivesse 29 anos e o Senhor tivesse me iluminado, me mostrado com a minha obra central, o meu trabalho, me forjar em cada parte do seu ser, ao dispensar, ao me dispensar. É isso que está no meu coração com respeito a você. Esse é meu trabalho central, minha obra central. E isso eu vou fazer dia após dia, no meio da sua vida humana. E o que eu quero que você faça é fazer eco a isto e me dizer: Senhor, fortalece no meu homem interior, faz a sua morada no meu coração. Se você vive desta maneira, dia após dia, as coisas da vida humanas, elas são repetitivas. Sempre está repetindo, seu coração segue batendo. Ainda precisamos comer, amanhã de manhã. Precisamos tomar cuidado das coisas humanas normais. Não deixe que o inimigo roube de você. Você disse isso ontem. Eu tive café da manhã ontem. Não, hoje é hoje. Ontem eu disse: Senhor, eu te amo. E hoje eu digo de novo. Simplesmente aprenda a viver dessa maneira e cumprir. Um pré-requisito do nosso lado, do lado de Deus, Ele está processado como Espírito e Ele é muito hábil em se dispensar em nós. Ele sabe como fazer, o que fazer, onde ir e o que tocar. O que Ele quer de nós? Simplesmente estar abertos. Abertos. Por isso nós temos essa mensagem maravilhosa no livro chamado Treinamento de Aperfeiçoamento, chamado Vasos Abertos ao Senhor. Você simplesmente vai ao Senhor em qualquer dia, qualquer momento e diz: Senhor, abra o meu ser a Ti. Agora, alguns de vocês pensam muito e analisam cada coisa espiritual que se diz. E se perguntam, fazem as coisas e depois ficam perguntando: será que isso foi real? E por causa que alguns de vocês têm almas assim, eu vou dar uma segunda oração. Porque se você ora: Senhor, abra o meu ser a Ti,
Talvez você esteja pensando, será que eu me abri de verdade ao Senhor? Eu me abri, Senhor, a Ti? Então você tem uma alma assim. Então você precisa de uma segunda oração. Eu vou dar para você. Senhor, causa que eu abra todo o meu ser. Se você tem medo de orar ao Senhor, diga ao Senhor. Senhor, eu tenho medo de orar assim. Porque eu não sei o que vai acontecer se eu me abro muito a Ti. O Senhor não vai se surpreender com isso. Ele vai te dizer quanto abrir você pode me dar. Um pouquinho? Uma fenda? Um pouquinho? Eu não vou te manipular neste assunto. Por fim, você vai gostar disso e você vai confiar em mim. E você vai desfrutar o que acontece quando eu tenho liberdade plena para tocar em você. Então, este é o segundo ponto. Então, agora, eu não sabia quando eu estava comendo que isso ia ser tão bom, mas agora precisamos mesclar essas coisas para ter um giro, uma mudança agora. Você tem que aprender. Ponto 3. Como trabalhar em um trabalho, em um emprego. Como ser um bom empregado. Ou você é uma mãe pneumática que tem 4 crianças pequenas e, portanto, não tem um trabalho fora de casa, mas você tem um trabalho interminável dentro de casa. Trabalhar para ganhar a vida é uma lei. Princípio ordenado por Deus. Quando o Senhor ilustrou o arrebatamento, Ele não disse, 2 irmãs estavam orando lendo. Uma foi arrebatada e a outra foi deixada. Ele não disse, 2 homens estavam fazendo OERP às 6:30 da manhã. Um foi tomado e o outro foi deixado. Não, as mulheres estavam moendo ali, no moinho. Você tem que moer para poder cozinhar. Os homens estavam no campo. O Senhor mesmo selecionou o trabalho humano como uma ilustração para mostrar quem está pronto ou não para ser arrebatado pelo Senhor. Então isso tem 2 lados. O lado de ser diligente no seu trabalho, aprendendo a estar debaixo da autoridade de um chefe, como render contas, como progredir no seu trabalho, assumir responsabilidades. Nenhum que fracassa nesta lição poderá ser útil ao Senhor. Eliseu? Fazia o arado com 3 jugos. Ele não estava sentado debaixo de uma árvore, dizendo, vai chegar o arrebatamento e agora eu vou ser a tempo completo e eu vou levar a cabo esse trabalho. Não! Ele estava dado a tudo que ele estava fazendo naquele momento, trabalhando. Os apóstolos, alguns estavam pescando, outros estavam remendando redes. Mateus cobrava impostos na oficina dos impostos. Daniel era tempo completo com o Senhor? Sim ou não? Pense, desde o tempo que ele estava no ensino médio, ele foi tirado da sua nação. E por causa da sua habilidade, dos seus companheiros, muito educados e preparados em Babilônia, e eles eram excelentes, sobressaíram, e Daniel teve uma grande posição no serviço civil. Assim que, quando os persas entraram, Daniel continuou servindo neste nível tão alto, mas o rei disse,
quando surgiu o assunto do leão, Daniel, servo do Deus vivente, o Deus a quem serve continuamente, Ele cuidará de você. Daniel não era a tempo completo externamente. Você pensa que ele pôde ter tal testemunho e orar de tal maneira e pôde ter tais visões ou ter este entendimento espiritual se ele tivesse sido um indivíduo ineficiente no seu trabalho ou nas suas responsabilidades? Não. Ele sobrepassou todos, não por ambição. Antes de vocês nascerem, houve uma rebelião. Isso é um ponto que a maioria dos problemas comuns na vida da igreja são causados pelas irmãs. Me escutem bem. Sim, os problemas constantes, mas os problemas grandes são causados pelos irmãos, especialmente os irmãos dotados. Muitos seguem a um líder e vão da restauração. E se vão da restauração. E depois que tudo terminou, nós estávamos considerando como aconteceu esse assunto. E um irmão nos assinalou isso. Disse: olha, muitos desses irmãos que se foram, que se rebelaram, todos eles tinham um problema em poder ter um trabalho ou dar o tempo adequado ao seu trabalho. Eu não estou falando no contexto da luta presente de buscar um trabalho pela sua situação econômica. Não. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos estar dispostos a trabalhar. Este é uma lei, isso é uma lei. O irmão Lee me disse isso diretamente, quando eu tinha comunhão com ele, com respeito a esse assunto, e eu falava, eu quero servir a tempo completo. E eu perguntava para ele, este é o tempo? E ele me dizia, não é o tempo. Ele me mencionou várias coisas que eu não posso citar com respeito aos pré-requisitos, mas me disse, trabalhar é uma lei, é uma lei. E isso é uma grande balança para a nossa relação pessoal e afetuosa, viver debaixo do dispensar divino. As experiências que nós tivemos no Salão Elden, em Los Angeles, no ano de 62 até o ano de 84, o irmão Lee, um grande irmão foi o irmão Samuel Chen, e havia alguns outros anciãos mais jovens, 30 anos mais jovens que o irmão Samuel Chen. Eles estavam a tempo completo, também eram cooperadores. E quando o irmão Samuel nos deu o seu testemunho, ele tinha o encargo de trabalhar como químico. Ele trabalhava num laboratório, o irmão Samuel. E o seu chefe deu certo trabalho para ele fazer em uma semana. E o irmão Samuel disse, já para quarta-feira, eu tinha completado todo o meu trabalho. E me disse, mas o Senhor me levou a investir os seguintes dias limpando aquele laboratório, fazendo isso. Cada vez que você se encontrava com ele, você podia se dar conta que ele estava treinado, ele aprendeu a viver o Senhor e a trabalhar para o Senhor. E agora vamos vir ao rabo e as patas, os pés do crocodilo. Esse é um ponto grandíssimo no qual vamos tocar. E vai tomar 3 a 4 minutos. Ponto 4. Talvez alguns de vocês vão dizer, tá bom, irmão Ron, siga, por favor. Ponto 4. Aprender
a ter contato com o dinheiro e o lugar do dinheiro no seu viver. Começarei com alguns princípios fundamentais, aprendendo a dar. Dar a primícia de tudo ao Senhor, porque nós devemos dar em secreto. E como é assim, eu não posso dizer muito no meu plano pessoal, mas eu posso dizer algo. A minha primeira semana na restauração do Senhor, o Senhor começou a focar neste assunto do dinheiro. De todos os ângulos possíveis. E ainda um irmão que me pastoreava a princípio me disse: por que você não ora e pergunta ao Senhor que te mostre o que você pensa com respeito a isso? E eu fui simples. Eu respeitava o irmão. E eu disse: eu vou fazer, irmão. Eu disse a ele. E eu disse ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu penso com respeito a esse assunto. E a luz veio sobre este assunto do dinheiro. E o Senhor tocou o assunto com respeito à ansiedade ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Sendo não sábio espiritualmente, nessa espiritualmente a usar o dinheiro. A minha esposa e eu éramos jovens, nós escutávamos este testemunho de um irmão que deu tudo. Assim que nós demos literalmente tudo nas caixas, nas caixas de oferta e depois não tínhamos nada para comprar. E então buscamos comunhão. Tudo isso nos aconteceu. Então veio o irmão Lee, algumas décadas adiante, e nos disse que nós devemos dar os 10% e os 5%. Bom, até aqui eu posso dizer, cada ano, eu tomo a dianteira, eu tomo a frente, mas eu tenho comunhão com a minha esposa para que ela não vá mais adiante da sua fé. Cada ano, revisamos o nosso dar ao Senhor. E eu só digo isso. 15%. Isso é história passada para nós. O que acontece é que tocamos uma lei ordenada por Deus no assunto das finanças. Isso é uma lei. Você dá a primícia ao Senhor. E o Senhor sempre dará. Não é a razão pela qual damos. É triste que na restauração do Senhor ter que limitar obreiros a tempos completos em certa nação, em certa região, porque não temos os recursos. E aí perguntamos, o que aconteceria se todos nós começamos como adultos jovens, ainda talvez pela primeira vez que temos algo, ganhamos algo? Se todos aprendêssemos a ter comunhão com o Senhor e dizer: Senhor, qual é o porcento que eu devo dar de tudo que eu recebo? Então você se dará conta de que quanto mais você der durante o ano, mais você receberá. Isso é uma lei. Se você ler Lucas 16, o Senhor disse: ser fiel no assunto das riquezas injustas. Se você não é fiel nisso, o que você vai dará nas riquezas verdadeiras? Não se pode servir a dois senhores. Uma das mensagens mais difíceis que eu tive que dar, que me trouxe um grande cansaço numa reunião de quarta-feira pela noite, eu não sabia se eu podia sair do meu escritório quanto eu estava cansada. Foi uma mensagem sobre a visão do vaso de Efa, ou seja, ter o comércio puro que nos mancha, ou seja, usar dinheiro para ganhar mais dinheiro,
ao invés de produzir algo, ou ao invés de ter um serviço. Esse é um assunto gigantesco. E a palavra do Senhor está muito clara. Ninguém pode servir a dois senhores. Na obra do Senhor, não serei influenciado pela possibilidade de ganhar. Não vou me limitar de ir de uma área abundante a uma área pobre. Pelo assunto do dinheiro, não, eu tenho que levar o custo total. Eu não sou afetado por isto. Eu não sirvo a Mamon. Não tenho dois senhores. E o primeiro pensamento, quando algo vem, eu posso dar graças porque eu posso dar. A primeira resposta. Isso não é algo heróico. Ponto 5. Continuando este assunto. Ter uma vida de consagração. Para esta comunhão, assumo que a maioria de nós entrou pela porta o caminho estreito da consagração. E tomamos essa decisão inicial de oferecer-nos ao Senhor, nosso ser, cada assunto e cada pessoa relacionada a nós, o tempo, o que possuímos, tudo, cada coisa. Podemos chamar isso da crise da consagração. Viver uma vida de consagração é assim, simples. Isso é o que esse irmão faz. Eu me levanto, o Senhor me deu outro dia. O único dia que eu tenho. E eu digo a Ele simplesmente, me consagro este dia. Consagro meu ser a Ti, hoje. Isto é, o que aconteça no dia. Então, quando existem mudanças significativas na vida, uma mudança, você faz um novo trabalho, se compromete a casar, tem um bebê, os assuntos e preocupações com respeito à saúde, o que seja, é sábio se consagrar ao Senhor, consagrar-se ao Senhor neste assunto particular. Mas eu trago este assunto, eu me dou ao Senhor neste assunto. E quando eu digo dar-me, é me abrir ao Senhor para que Ele faça o que Ele quer fazer a mim. Eu não quero assustar vocês. E eu não quero que vocês tenham uma falsa impressão ou equivocada. Mas eu vivo com certo tipo de me abandonar no Senhor. Senhor, eu digo, Senhor, faz o que você quer comigo. O que você quer. O que quiser fazer comigo, em mim, a mim, através de mim. Eu confio em Ti, eu Te amo. E eu não tenho outra maneira. Eu não quero a minha maneira. Isso é... O que eu sei é que eu não tô... Não é você prometer o que você quer fazer ou o que você vai cumprir. Isso não é consagração. Simplesmente eu estou me apresentando dia após dia. Talvez você pode fazer enquanto você se barbeia. Eu não sei se você pode fazer quando estiver fazendo gargarejo com glicerine, mas você pode fazer no meio das coisas ordinárias, normais do dia. Você trabalha dia após dia e você quer que dar um dia após o outro. Eu te dou este dia. Alguns sabem que nós migramos de Chicago a Detroit e nós colocamos as coisas no caminhão de mudança e aconteceu
que pegou fogo. E tudo na minha mudança foi queimado. Assim que um tempo depois que eu pensei por essa situação, nós precisávamos comprar um carro novo. Eu estava em Detroit. E quando você vai comprar um carro, você sabe o dia que eles estão manufaturando. Eu orei por isso. Este carro eu consagro a ti. Pertence a Cristo e à igreja, este carro. É um assunto grande obter o seu primeiro automóvel. Talvez você vai pagar o carro pelo resto da sua vida. Hoje em dia, as pessoas não são como eu, que dirigem o Nissan do ano 1998. Não, você quer um pouco mais, algo mais avançado. O que seja que você compre, seja dessa maneira. Não é difícil? É muito doce. Dar-se ao Senhor dia após dia. Este é o ponto 5. Já um terço do encargo já foi dispensado. Ponto 6. E aqui existe um outro ponto mais, que nós vamos ser explícito. Aprenda a viver no mundo, mas não ser do mundo. O Senhor não vai tirar você do mundo. Ainda Ele orou dessa maneira. Pai, eu não oro para que os tire do mundo, senão que os guarde do maligno. Assim, não temos monastério, não temos monges, não nos retiramos da era na qual vivemos, mas alguns de vocês, muitos, precisam se salvar neste ponto. Eu estou numa reunião de evangelho. Talvez estaria dando uma mensagem de evangelho. Vocês têm que salvar-se do mundo. Tem que se converter neste assunto. O Espírito sabe. Salvo do que, irmão? Não é do juízo. Você talvez possa dizer, não, eu já fui salvo do juízo. Mas você está salvo dessa geração? Da era, da idade, da era presente, que é maligna, da mentalidade desta era, dos valores desta era. Porque alguns de vocês tomam bebida, álcool. Eu não estou falando de um pouco de vinho para seu estômago, para sua saúde. O vinho eu coloco em outra categoria, na palavra. Quando você sai para ter uma comunhão com uma irmã ou para comer com ela, por que você tem que pedir um martini? Por que você tem que beber algo forte? Você é do mundo? Do mundo? Você está aprendendo a estar no, mas não ser do? Ainda neste assunto do ano de eleição, eu desejaria que haveria uma lei que não permita campanhas políticas até depois da festividade do dia de trabalho, do dia do trabalho. Você vai ser do mundo? O mundo vai te tragar? O mundo vai te arrastar a sua alma? Eu estou aprendendo. Não, eu não vou ser disso. Eu volto pelo trono. Eu vou a marcar o meu papel, a eleger pelo trono. Eu não sei totalmente o que é, mas eu digo ao Senhor, eu estou pela sua seleção, pela tua eleição, a que seja. Eu estava em Boston, nós estávamos tendo perguntas e respostas
com respeito aos treinandos, com os treinandos, como se fosse uma conversa de pai para filho. Estávamos respondendo a perguntas de vários temas, mas era mais como um falar do avô. Foi um tempo delicioso que nós tivemos ali. E uma pessoa me perguntou, um irmão me perguntou: irmão, podemos perguntar como que se devem vestir as irmãs? E eu disse: ui, eu não vou tocar nisso, exceto dizer o seguinte: modéstia. Você deve vestir de uma maneira modesta, mas com um sentir de estilo. Em outras palavras, você não tem que se vestir como um personagem de uma novela, se tornar diferente. Não tem que se vestir com algo, você não deve se vestir com um traje diferente que você vestiu há muitos anos atrás. Está bem você ter certo gosto. Nós não somos menonitas, não somos os Amish, mas também não somos do mundo. Nós estamos dentro, mas não pertencemos a ele, não somos do mundo. Não temos que dizer mais sobre isso. Temos que estar no mundo, temos que aprender a viver ali. Você vai trabalhar com pagãos, incrédulos, pessoas imundas, pecadores, cobradores de impostos, publicanos e todas essas pessoas que precisam ser salvas. Você pode aprender a estar no mundo e não ser deles. Você aprendendo isso, se você aprende isso, você vai se dar conta de quanto eles vão respeitar você e quanto terreno você vai ter para falar Cristo a eles. Numa pausa para beber café. E eles vão saber a quem se voltar quando eles precisam de alguém para confiar. Existe uma grande preocupação sobre este assunto de ser do mundo, porque agora você tem a capacidade, você talvez tenha um bom salário, e mesmo que você não tenha aprendido a usar seu cartão de crédito, talvez você pode passar do limite de um cartão de crédito. Então você pode pegar outro cartão de crédito para fazer, e aí de novo você vai estourar a fatura desse cartão de crédito. Isso vai terminar, você vai experimentar. Então você não vai poder mais pagar, e nós queremos evitar isso. Estamos dando a comunhão para que não aconteça isso com você, ainda com as crianças. Meus pais eram crentes, mas não tinham a mesma visão das coisas que eu tenho. Então as crianças recebiam os presentes dos avós e tiveram que aprender. Então nós dizemos a eles: isso você recebeu da avó. Há muitas coisas agradáveis neste pacote, mas nós vamos aprovar o que vocês podem ter. E se existe algum presente que nós não vamos aprovar, não chorem, não se queixam, não coloquem seu coração nisso, que vocês não vão ter. Mas nós nunca deixávamos as crianças de mãos vazias. Então nós não tínhamos o Natal, tínhamos o treinamento de verão. Então eles não recebiam presente de verão, mas eles recebiam um presente de treinamento de verão. 2 vezes ao ano eles recebiam presente nos treinamentos, não só o treinamento do verão. Cada treinamento, não só copiando como se fosse do Natal, mas em cada treinamento eles tinham presente. E agora eu soube que os meus netos recebem os presentes nos treinamentos. Então, se cumprir o ditado, como pai ou filho. Eu não sou religioso, eu não sou legal com respeito a isso.
Mas nós devemos aprender essas lições de não ser do mundo. Talvez alguns de vocês têm que orar. Senhor, mostra-me em cada aspecto da minha vida onde eu estou sendo do mundo, na minha maneira de pensar, nos meus conceitos, no meu entendimento do que uma mulher é, do que um matrimônio é. Não me importa se a Corte Suprema declara de maneira unânime que duas pessoas do mesmo sexo podem ter um matrimônio. Nunca vou considerar isso um matrimônio. Eu reconheço que o mundo é assim. Eu não estou tratando de mudar o mundo e fazê-lo diferente. Mas eu nunca vou beber esse vinho, essa bebida falsa. Eu não sou do mundo neste sentido. E para prová-lo, vou ao restaurante Chick-fil-A a comer frango. O presidente executivo desses restaurantes disse publicamente que defendia o matrimônio como ele é ordenado por Deus. Viu? Eu não sou monge, eu não sou isolado. Conheço o que está acontecendo aí fora. Então, este ponto ele é balanceado pelo ponto 7. E aqui aqui tem muito o que aprender. Ponto 7. Aprenda a ser Jesusmente humano. Especialmente os irmãos e irmãs absolutos. Eles querem evitar as trevas exteriores a todo custo. E o seu desejo, eles estão desejosos de ser vencedores. E eles começaram a se tornar pessoas estranhas, raras, no lado espiritual. Eles não são nem divinos, nem humanos. Eles se converteram numa terceira coisa. E isso é um ensinamento herético. Não temos uma terceira coisa. Temos a mescla da divindade com a humanidade. E o mistério de ser igual a Deus em vida e natureza é que você venha a ser mais humano, ou seja, Jesusmente humano. Então aqui eu tenho uma ilustração que talvez vocês já escutaram, mas eu repito. Porque eu digo a mim mesma e aos jovens religiosos em Taiwan, na década de 60, nós fomos a uma viagem e disseram a nós: não sejam mundanos, sejam sérios. Então eu estava considerando mangas curtas, longas. Isso é mundano, isso não é mundano. Se eu uso se eu uso isso, aquilo, estamos debaixo do encargo, não podemos ser mundanos. Ah, tá bem. Então estávamos ali. Um dia nos levaram de ônibus à Baía de Keelung para fazer um passeio. E vimos esses vendedores que eles vendiam bolsas de conchas marinhas. E eu queria ter uma delas. Mas nós falamos: não, talvez isso seja mundano. Não podemos ser mundanos. Então não fomos mundanos. E fechamos os olhos e não compramos a bolsa de caracóis, de conchas marinhas, e fechamos os olhos. E quando vi o irmão Lee indo até o ônibus, à minha frente, e nos dois lados das suas mãos, em cada mão ele tinha 2 bolsas de conchas marinhas. Então, eu concluí: ou ele é mundano, ou ele Jesusmente humano. Assim, eu disse essa história uma vez. E eu expressei isso. Eu disse aos irmãos de Taiwan, uma viagem depois: vocês podem me levar à Baía de Keelung? Novamente, irmãos,
você não quer terminar sendo um religioso. A espiritualidade genuína é muito humana. Como novo homem, nós nos revestimos do novo homem. Nós somos divinamente humanos. Mas especialmente na vida familiar, na vida de trabalho, com os filhos, precisamos comer muita oferta de farinha fina. Não ser naturais, tampouco ser religiosos, não ser gente estranha, raro, mas ser Jesusmente humana. Ser pessoas nas quais as pessoas podem se achegar, pessoa normal. Assim, quando eu digo às irmãs que se vistam com modéstia, mas com um sentido de estilo, você não tem que vestir para ficar estranha. Você é feminina, você pode glorificar a Deus. Você pode ser humana de uma maneira adequada. Não somos do mundo. Assim que a minha filha me contou essa história do nosso irmão Dom Luper, um vencedor que está com o Senhor. Alguns irmãos, um domingo, estavam comendo com ele e ele queria sorvete. E uma irmã espiritual disse: irmão Dom, não comeremos sorvete na Nova Jerusalém. E ele disse: sim, irmã, eu sei. Mas ainda não estamos na Nova Jerusalém, irmã. E eu quero comer um pouco de sorvete. Ele não estava procurando, se acabando no helado, tentando comprar um sabor mais diferente de sorvete. Não, ele só queria um pouquinho de sorvete. Minha esposa me contou essa história. O irmão Lee estava na sua casa e havia uma reunião e ele estava servindo uma sobremesa. E ela queria caminhar seguindo a irmã Lee. E aí acabaram não dando um pedaço de bolo ao irmão Lee. Deu a outra pessoa. Mas eu asseguro, o irmão Lee, ele recebeu o seu pedaço de bolo. Ainda que não vamos dizer como ele o fez. Irmãos, isso não se trata de conchas do mar, nem de sorvete. Isso se trata de conhecer verdadeiramente Jesus em sua humanidade. Este é o ponto, deixar que ele duplique essa humanidade preciosa em nós. Então, não somos do mundo, vivemos uma vida consagrada, levamos a cabo o nosso trabalho adequadamente, somos vasos abertos ao Senhor, vivemos na obra central de Deus, mas não terminando sendo pessoas raras, diferentes, estranhas, mas nós podemos atender o telefone e dizer: alô? Houve uma irmã que ela não sentia que podia fazer isso, então ela atendia de outra maneira. E dizia algo mais ou menos assim: louvado seja o Senhor pelo Deus triuno processado, que em sua economia está se dispensando em nós para poder produzir o corpo de Cristo, que se consumará na Nova Jerusalém com a glória de Deus. Alô? Cada vez que a gente telefonava ao irmão Lee, ele dizia simplesmente: alô? Ele não dizia nada diferente, estranho, espiritual. Assim que vocês não devem ir nessa direção. E se vocês têm a tendência de buscar uma irmã que não é assim, dê graça a Deus que vocês têm essa esposa. Se você se casa com uma esposa que não é assim, isso é exatamente o que vocês precisam. Irmãos,
Vocês não precisam de uma esposa que o edifique, nem tampouco uma esposa que o destrua, para que você seja Jesusmente humano. Bem, junto com isso, e falando das relações naturais na família, ponto 8. Seja na família, a família estando na igreja ou não, devemos aprender a ser humanos em ressurreição, neste assunto. O Senhor tem palavras específicas, não amar pai e mãe mais do que a mim, ou aos filhos. Este não é digno de mim. Eu tive que aprender isso com os meus pais. Eu visitava eles eram bem anciãos. Meu pai, por causa que sua cabeça, seu crânio foi amassado num acidente, ele estava cego, ele foi devastado, ele era um homem quebrantado e muito humano. Uma pessoa podia se achegar a ele era uma pessoa terna. A minha mãe a amava e honrou a sua memória. Mas ela se fez forte, se tornou forte. Essa era a única maneira que ela podia tratar a tragédia que aconteceram na família em ciclos. Assim que muitas coisas aconteceram. E eu sou um filho, não importa quão velho você seja. Você pode ser 68 anos, vai visitar sua mãe de 93 anos, você ainda é o bebê dela. Você é o filho, você é um filho. Para nós, você é um Deus homem, um colaborador. E não podemos entrar em colapso de ser naturais com eles. E não podemos permitir relações naturais que intervenham com o assunto de ir após o Senhor. Assim que nós devemos aprender a estar em ressurreição, ser humanos em ressurreição. Especialmente se a sua família não está na igreja. Especialmente se estão na vida da igreja. Porque nós não podemos misturar a vida natural com a vida da igreja. A vida familiar tem que ser colocada na ressurreição. E no matrimônio, na relação com as crianças. Eu fui aperfeiçoada pela minha própria filha. Quando ela era uma jovem adulta, nos seus anos de 20 e poucos, ela me disse, meu pai está me protegendo do Senhor. Talvez o Senhor quer que eu seja pobre, que eu sofra. E eu compreender que sim, eu estava fazendo isso, eu compreendi. O meu afeto natural por ela, eu estava disposto a sacrificar a minha vida da alma, mas não toque a minha filha, não toque a minha filha, não toque ela. Essa filha em particular. Mas eu consagrei tudo ao Senhor. Mas uma relação em particular, em certo tempo, o Senhor entrou e me tocou como uma flama ardente. E me tocou fortemente no profundo de tal sentimento de afeto. O amor natural. Por esse filho em particular. O Senhor tem que tocar esse amor natural por esse filho em particular. Teu. Por quê? Para que você possa amar os filhos de todos os santos. Assim era o irmão David Higgins. Todos os treinandos eram seus filhos. Isso é algo que se aprende, que tem que aprender. E o seu irmão é o ponto 8. Terminamos o ponto 8. Agora o ponto 9. Este vai levar algum tempo, esse ponto 9. Não trate de fazer uma resolução sobre isso. Se você faz, não vai funcionar. Daqui a 24 anos você vai fracassar. Todos somos iguais com respeito a isso. Devemos que aprender a aceitar a disciplina do Espírito Santo em nossas vidas. Junto com nos abrir ao Senhor, amar ao Senhor, receber seu dispensar de vida, cooperar com sua obra central, comer a oferta de farinha,
ser Jesusmente humano em ressurreição. Todos nós, longe disso, a parte disso, somos um grupo de Jacó, somos jacobinos. E a vida de Jacó ilustra a disciplina do Espírito Santo para levar a amadurecer. Numa aula de treinamento, faz 10 anos, tocava neste ponto da economia de Deus, o arranjo de Deus, com respeito ao seu plano de dispensar a nós. Se você quer o seu dispensar, você tem que aceitar o seu arranjo. Assim como os milhares que foram alimentados pelo Senhor com os pães e os peixes, tinham que aceitar o arranjo e sentar-se ao grupo onde foi colocado. Se você não aceita esse arranjo, no distrito que você está, a casa, o local que você está, aí vem Judá, e você não gosta dele, nesse distrito, eu não me dou bem com ele, ou ele não se dá bem comigo, não. Não, você tem que aceitar o seu arranjo, e muitos saíram daquele salão dizendo, não, eu vou aceitar o arranjo do Senhor na minha vida. Eu não vou ser como esses que não aceitam o arranjo de Deus. Então, na próxima semana, eu esperei a próxima aula e eu perguntei aos rapazes, como vai neste assunto de aceitar o arranjo do Senhor com respeito ao seu companheiro de evangelho? Com seu coordenador de casa? Com seu companheiro de quarto? E eles tiveram que admitir, bom, não vai muito bem aquela coisa. Então eu disse, nenhum de nós somos bons com respeito a isso. Qual foi a resposta de Jacó? Quando ele se levantou depois do casamento, na tenda, e ao amanhecer não era Raquel. Raquel não estava com ele, era Leia a que estava com ele. E ele disse, louvado seja o Senhor, que todas as coisas cooperam para bem. Todas as mudanças matrimoniais operarão para a minha transformação. Não foi isso que ele disse. E com José, primeiro os irmãos dele queriam matar ele, e depois colocaram ele num poço. Leiam em Gênesis, colocaram ele num poço. E disse que todos eles comiam, enquanto José estava chorando ali embaixo. Ele não dizia, louvado seja o Senhor pela sua soberania, te dou graças, Senhor. Depois ele foi vendido para os escravos. Vocês sabem a história. Ele era um jovem adulto. E o Senhor sabe como colocar um jovem adulto em prisão. E todas essas coisas acontecem. E Deus fica calado, ele não fala nada. E José, lembrando da dor, e por fim, como vocês sabem, foi dada autoridade a José. E os irmãos se tornaram súditos porque necessitavam do suprimento de comida. Por fim, o que ele disse a eles? Vocês não me enviaram aqui, senão que Deus me enviou. Mais tarde, quando eles não sabiam o que aconteceria com eles, José disse, eu perdoo vocês. Muitos santos nunca conseguem passar pelas experiências dos seus anos iniciais. Eles não conseguem perdoar, não conseguem liberar a outros pelas ofensas que eles sofreram. Alguns santos passaram da sua idade dos 40 e poucos
e não soltam, não conseguem soltar as ofensas do passado e não permite ao Senhor tocar eles. Não reconhecem a disciplina do Espírito Santo naquela situação. Todos os filhos precisam de disciplina. Imagina que José tivesse dado tal poder e não houvesse aprendido tal lição. Que tipo de rei ele havia sido? Ele deveria, talvez ele abusaria daquela autoridade. Agora eu vou me vingar. Mas tampouco ele foi natural, agradável de uma maneira natural. Ele não disse também, não, tá tudo bem, meninos. Tudo esquecem disso, eu tenho uma comida ali, podem comer. Não, ele os disciplinou. Um dia todos adoraremos ao Senhor e compreenderemos que cada detalhe minúsculo da nossa vida humana está debaixo do seu arranjo soberano. Mas para muitas coisas não existem respostas. O único que sabe é Deus. E Ele está em silêncio. Devemos aprender a viver nessa circunstância. Não que nós vamos deixar de orar. Não entendo. Talvez você diga, não entendo. Eu tenho um problema teológico básico contigo. Deus, Tu és justo, Tu és santo, glorificado. Tu és o Deus de glória, certo? Amor. Tenho uma dúvida com respeito a esse ponto. Tu me amas? Bom. Estaremos passando por coisas. Coisas acontecerão. Tudo. Qualquer coisa pode acontecer entre nós. Não seja supersticioso. Não estamos abrindo a porta ao diabo. Não somos soltos, mas tampouco seja supersticioso. Eu não quero dizer com respeito a eventos decisivos que me salvou neste ponto, mas devemos aprender que estamos debaixo da disciplina de um Deus sábio. E por fim, devemos aceitar tal disciplina, a disciplina do Espírito Santo. Todos estamos debaixo de tal disciplina. Mas não muitos, talvez, nesse salão, aceitaram ou tenham aprendido a aceitar. E para poder aceitar a disciplina do Espírito Santo, devemos ver mais além das situações, circunstâncias, mais além das pessoas, mais além daquilo, disso. Então, faz alguns anos, uma irmã, ela pegou um ponto que falava na América do Sul e mentalizou uma demanda com respeito contra mim. E não me assustei. Eu tive comunhão com os irmãos e disse ao Senhor: Senhor, encomendo esse assunto a Ti. Tu tem que ganhar o que necessita, tu tem que ganhar algo em mim. Eu estou debaixo do Seu governo. Eu me submeto ao Seu governo. Toma esse assunto, Senhor. Eu não vou brigar, não vou resistir. Este não é um acidente. Por fim, já que tem curiosidade neste assunto, o juiz ele deixou esse caso como algo sem importância. Assim, são essas lições que nós devemos aprender. Vamos um pouco mais rápido. Vamos falar uns 20 minutos e logo nós vamos orar. Especialmente quando nós chegarmos à decisão final que nós temos que ter. 10. Nós devemos buscar o crescimento em vida pelas experiências básicas de vida. Alguns de vocês aqui são talvez um pouco novos, bem novos, na vida cristã da igreja. Se vocês vão ao livro A Experiência de Vida,
Vocês vão ver na segunda sessão que há experiências básicas. Depois que você esclarece seu passado, se consagra ao Senhor, trata com o pecado, trata com o mundo e trata com a consciência. Mas muitos de vocês já passaram além disso. Mas a sua humildade religiosa carece de vida e evitam que você possa saber disso. Muitos de vocês nessa reunião, nessa noite, vocês têm estado na terceira sessão da experiência de vida por bastante tempo. E para jovens adultos, isso é crucial. Tratar com a carne, com o ego e com a vida ou a constituição natural. Se você está sentindo tratamentos dessa natureza, vocês têm que compreender que você é uma pessoa abençoada. Quando o Senhor começa a tratar com a carne, você compreenderá, você terá uma compreensão gradual que todos os verdadeiros problemas são internos à nossa carne, ou é o ego, ou é a nossa vida natural. Um dia eu estava com raiva. Eu não perdi o temperamento, mas eu estava com raiva, chateado. E aí eu perguntei à minha esposa: Suza, por que eu estou chateada? E eu sei que se eu pergunto coisas assim, eu vou receber respostas assim. E ela me disse: é sua vida natural. E eu disse: obrigada. Eu admiti. Ela não me disse, e eu também não respondi para ela dizendo: e é a sua vida natural? Coisas assim acontecem. Antes eu respondia dessa maneira, quando eu era mais jovem. Mas neste momento eu disse: obrigada, sim, é minha vida natural. Então eu retornei ao meu espírito. E eu neguei a vida natural que estava me deixando chateada. E agora eu estou de novo no meu espírito, no espírito mesclado, e ali não existe chateação no espírito mesclado. Mas quando o Senhor começa a focar no tratamento com a carne, você vai pensar que você está piorando. Porque Ele tem que manifestar a você tudo o que você é na sua carne. Talvez você nunca perdeu seu temperamento, seu caráter. Talvez você é uma pessoa que é geneticamente inibida. Talvez você, na sua cultura, você foi formado para ser uma pessoa calma. Você é muito calmo. E talvez uma irmã assim. E talvez o marido, nos primeiros anos, fica chateado, com raiva, e tira e joga para lá as gavetas, e ela não compreende que ele está atuando no seu caráter natural. Assim que o Senhor precisa fazer que você veja, fazer com que você veja o que a sua carne é. Não é que você piorou na sua carne, sempre foi assim. Mas o Senhor precisa te levar a essa etapa, para que você veja qual é o seu problema na carne, para que você aceite a solução, que é o tratamento da cruz. E o mesmo acontece com o ego, a mente, a minha vida da alma mesclada com Satanás. Você tem que compreender isso. Então, a sua vida natural, você tem um tempo. Aqueles que se graduaram do treinamento, aí onde vocês estão, e algum tempo atrás, e agora é difícil de avançar, e você não pode entender porque você está onde você está, é difícil de compreender. Mas agora onde você está, isso é progresso. O Senhor quer que você conheça o corpo, que você esteja consciente do corpo, mas tal consciência está submetida debaixo destas coisas. Então seria bom que alguns de vocês repassem esses pontos no livro Experiência de Vida,
sobre a vida natural, o eu e a carne. Talvez alguns tenham avançaram mais porque nós avançamos mais porque somos mais velhos e nós podemos assegurar que isso é normal. E nós garantimos a você que você vai passar através disso, dia e noite. Tenha comunhão com o Senhor. E peça ao Senhor que ajude a entender isso, a rejeitar as acusações de Satanás. Satanás vai vir a você e vai dizer: você não está crescendo em vida. E talvez você tenha essa chateação, então Satanás vem. E você pode dizer a Satanás: Satanás, você é um mentiroso, a carne nunca vai melhorar. Eu estou crescendo no Senhor dia após dia. Um dia, os vencedores, quem sejam eles, vão julgar você. Mas devemos compreender que a carne nunca vai melhorar. Assim, se você está lutando com algo em seu ser, não significa que você não esteja crescendo. Simplesmente, você é um ser humano caído, que precisa aprender nessa etapa de vida a tratar com essas coisas. Eu já mencionei anteriormente 11. Devemos ver que a obra central de Deus quer se dispensar em nós. Ponto 12. Viver em paz. Ponto 12. Viver em paz com o Senhor e com todas as pessoas, no que dependa de você. Esta é a palavra de Romanos 12, que dependa de vós. Viver em paz com todos os homens. Quando você vem partir o pão, você precisa Cristo como uma oferta de paz. E ter um testemunho interno de que você está em paz com todos os homens no que dependa de você. Não retenho nenhuma ofensa. Quando estamos ofendidos é que estamos no ego ou porque somos superficiais. Nos ofendemos porque estamos na carne. Os Deus homens nunca se ofendem. O mundo pode jogar em nós o seu lixo, eles podem blasfemar. Nas trevas da internet. Eles podem falar lixos de nós, mas não existe ofensa. Podemos dizer, isso é bom para nós, podemos experimentar a Cristo como a oferta de holocausto, mas não é bom para ti, porque cada palavra vai ser registrada e tudo vai ser contabilizado. O Senhor sabe quem é você. Assim, que pela nossa parte nós devemos viver em paz. Do nosso lado devemos viver em paz. O irmão Lee perdoou aos opositores bem antes do que eles se dessem conta que eles estavam equivocados. Ele dizia: no novo céu e na nova terra virão e vão dizer: irmão Lee, me perdoe. Me perdoe que nós estávamos equivocados. E o irmão Lee, a palavra dele é que, sim, está bem. Eu já perdoei vocês na idade da graça. Você perdoa. Se a pessoa pede perdão ou não, não é o ponto. Não vale a pena perder a paz. Por isso, minha esposa e eu não podemos trocar argumentos. O Senhor no nosso interior não permite, quando nós começamos a nos mover nessa direção de discutir, nós nos damos conta que não vale a pena. Não vale a pena. O homem, ele é orgulhoso com respeito ao sexo feminino e ele pensa que já não pode, que ele tem que ter a última palavra e ser mais inteligente que ela. Eu não quero me casar com uma mulher torpe, burra, mas esse é um assunto do homem na carne, no orgulho.
Você tem que aprender a dizer à sua esposa para manter a paz: esposa, está tudo bem, está tudo bem. O que você diga. O que você disser. 13. Aprenda a tomar conta, cuidar de outras pessoas. Como nós vamos praticar a maneira ordenada por Deus, a qual tem tanto a ver de trazer pecadores à igreja, pastoreá-los, se nós não nos preocupamos com as pessoas? Nós não somos pessoas de pessoas. Nós preferimos ler a guerra e a paz no sótão da nossa casa do que estar com pessoas. Bom, assim somos alguns. Essa não é a maneira que Cristo é, essa é a maneira que você é. Mas o Senhor que vive em nós, Ele tem um cuidado pelos seres humanos, Ele toma cuidado pelos pecadores, os fracassados, os excluídos. Ele ama os seres humanos, Ele ama os perdidos, Ele ama os irmãos, Ele ama as irmãs. Isso é um assunto muito precioso. Aprender a se preocupar de maneira genuína pelas pessoas. Quando você fala com alguém, você pergunta sobre a sua saúde, porque você verdadeiramente se importa. Você pergunta sobre os seus filhos, porque os seus filhos, você se importa com seus filhos de verdade, sua situação de trabalho, porque o seu viver humano importa para você de verdade. Você se preocupa, toma cuidado disso. O seu coração foi alargado por essas experiências descritas. O coração estreito já foi quebrado em você. E há santos, e muitos, quem sabe, quantos santos vão encontrar refúgio no seu ser. E você vai poder levá-los. Você nem vai se dar conta que você está carregando-os na sua preocupação. Eu sei que isso não traz muito consolo, mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu entendo, irmãos e irmãs que estão solteiros e que querem casar. Nós os levamos no nosso coração. Sempre os levaremos em nosso coração. Tudo que eu posso dizer para vocês, e oramos, como nós falamos, cada vez que eu descubro que há um compromisso entre um irmão e uma irmã, eu tenho dois sentimentos. Por um lado, eu tenho alegria, por outro lado, eu me sinto aliviado. Oh, obrigado, Senhor, que Tu tomou cuidado dessa situação, desses dois. Não é que sejamos solitários de maneira natural, ou que sejamos sociáveis de maneira natural. Não é que nós éramos as pessoas populares na nossa escola, na nossa classe. Não, é que nós temos uma pessoa em nós que verdadeiramente se importa com os seres humanos, se preocupa e sabe como é se relacionar com todo tipo de pessoas. E o ponto 14, o penúltimo, aprender a assumir responsabilidades na igreja. Ponto 14, sem nenhuma ambição, simplesmente assumir responsabilidades. Não como um passo, uma etapa intermédia para. Oh, se sou excelente nisso, estou subindo a escada. O irmão usou essa expressão: olha, o rapaz está ascendendo, como se fosse uma escada hierárquica por qual ele está subindo. É bom. Na vida da igreja, simplesmente servir em simplicidade, pureza, sem querer ou desejar nada, sem ser ambicioso. Simplesmente servimos e assumimos responsabilidades.
os anciãos, os que tomam a dianteira, tomamos a frente, nós estamos desejosos de oferecer-lhes muitas oportunidades para que vocês aprendam a servir, assumir responsabilidades em tantas coisas. Agora, o ponto final, o 15, e então nós vamos vir a uma pergunta crucial. Estamos no ponto exato. Por que este é o último ponto? Porque é o último que eu pensei, então esse é o 15. Os primeiros 14 têm uma marcação amarela, mas o 15 não tem nada, não marquei nada. Mas eu estou muito contente que seja o último, porque eu quero ser um pouco pessoal aqui. Para mim isso é o mais importante, enquanto as experiências necessárias e as lições importantes. E este é o ponto. E eu apresento da seguinte maneira: a única maneira em que eu sei como viver é viver uma vida na vontade de Deus. Eu não conheço nenhuma outra maneira. E eu não quero me colocar como uma pessoa doutrinal, definir se é a vontade de Deus eterna, sua vontade permissiva. Eu digo a vontade de Deus. O que está no seu coração, a isso me refiro, enquanto a nós, como membros do corpo. O que é que Deus quer? Para mim, todos os pontos terminam neste ponto, depende deste ponto. Porque o Senhor colocou isso em mim quando eu tinha 24 anos. Terminando a minha educação na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, eu queria a vontade perfeita de Deus e não aceitaria simplesmente o que tu permitirias. E ele usou este assunto para me pastorear dentro da vida da igreja. Esta é a minha vontade perfeita. Logo em desespero, eu estava desesperada para entender o que significado de Mateus 7. Não todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o Senhor menciona coisas, o que os obreiros fizeram. Eles expulsaram demônios no teu nome, profetizamos em teu nome, obras de poder, fizeram essas coisas. Foi permitido fazer essas obras de poder. E o Senhor disse: se a parte de mim, os que fazem iniquidade, eu não conheço vocês, eu não os aprovei, eu não os reconheço. Eu digo, quão fresco é este assunto para mim. Este assunto me governa. É pelo que eu vivo, e o que eu vivo, e para o que eu vivo. A vontade de Deus, a que seja a vontade de Deus, que é ter a igreja como corpo de Cristo. Viver na vontade de Deus é conectar todo aspecto da nossa vida humana, nossa vida cristã, com essa vontade de Deus, que é ter o corpo de Cristo. Eu me casei para isso. Eu vou tomar cuidado da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde para isso. Quando eu compro uma casa, é com esta visão. Eu migro com esta visão, educarei e criarei meus filhos com esta visão. Ainda quando eu faço exercício por causa da minha saúde, eu faço para isto. Eu dou minha educação para isto. O que seja. Eu não posso entender viver de alguma outra maneira. Eu quero fazer o que Deus me permita. Eu diria não. Não, Senhor, eu não quero, eu não aceito o que Tu me permitas. O que eu quero saber é o que Tu quer.
O que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Não o que tu me permita fazer. Então, o que tu quer que eu faça, eu farei. A decisão está feita. A decisão está feita. É crucial. Não é crucial, mas é a que me leva à decisão crucial. A vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Se Ele quer que eu viva 26 anos, amém. Se meu tempo é mais curto, amém. O que seja a tua vontade. É o que sai do bom prazer, do desejo do seu coração. Amo Apocalipse 4:11. Todas as coisas existem e foram criadas pela vontade de Deus. Se eu vivo nessa terra e não é para a vontade de Deus, então eu sou uma contradição em duas pernas caminhando por aí. Eu sou um ser humano que vive somente para a sua existência, ou que se eu sou um cristão que vive fora da esfera da vontade de Deus, ou se eu estou na igreja e somente vivendo a vida de maneira de igreja objetiva, mas eu não estou intrinsecamente na igreja, porque a igreja é o resultado da vontade eterna de Deus. É onde está o coração de Deus. Portanto, eu quero ser a noiva de Deus, para satisfazer o seu desejo, e o exército para tratar com o seu inimigo na sua administração. E finalmente a cidade, eu existo para isso. Eu fui salvo para isso. Tudo o que acontece debaixo da disciplina do Senhor é para isto. Meu matrimônio é para isso. Meus filhos e filhas são para isso. Tudo. O Senhor, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso nos traz, então, a uma decisão crucial. Se relaciona. Se eu sou homem, eu tenho que ser cristão. Se eu sou cristão, eu tenho que estar na igreja. Se eu estou na igreja, eu escolho ser um vencedor. Um vencedor recebe do Senhor a graça para ter certa característica desenvolvida. Ninguém tem por natureza. Essa característica é que não amam sua vida da alma, ainda até a morte. O Senhor disse, o que quer vir após mim não pode salvar a sua vida da alma. Tem que estar disposto a perder a sua vida da alma. O que significa isso? Significa que para dar, não é você dar indulgência à sua alma. A razão para que você bebe esse martini, a razão pela qual você tem essa prática, é que a sua vida da alma. Por isso eu não trato esse assunto de uma maneira religiosa ou legal, mas eu troquei esse assunto de maneira intrínseca. Não significa que você não vai ter alegria, gozo na vida. Não é que você não vai dormir em cristais ou que você não vai comer coisas deliciosas. Não, o que significa é seguir ao Senhor e ser um com o Senhor, ainda ao custo do desfrute da sua vida da alma. E isso talvez possa requerir certo sofrimento na sua alma. Uma vez eu perguntei ao irmão Dick Taylor, e eu sabia a resposta, mas eu queria escutar dele, porque eles viajam tanto. E eu disse, Dick, quando você está a ponto de entrar num avião, você se sente triste, se sente sozinho, que você tem que voltar a sair de novo? E ainda o irmão Dick, que está sempre tão alegre, ele disse, sim, irmão.
seria uma tragédia para mim se você é um crente que está na vida da igreja, neste grupo de idade particular, e você está comprometido até certo ponto em responder-me alguns desses 15 pontos. Mas se você vai ser usado para mudar a era, edificar o corpo, preparar a noiva e trazer o reino, isso requer que o Senhor possa formar em você esta certa atitude. Eu não estou aqui para o prazer da minha alma, ou seja, salvar a minha alma do sofrimento. Claro, estou um pouco aqui para me fazendo dores para mim mesmo, infringindo dores a mim mesmo. Mas, Senhor, eu te seguirei. Se isso envolve perder a minha vida da alma. O inimigo tem terror a só um tipo de pessoa, aqueles que não amam a sua vida da alma. Eu lembro de uma reunião, foi nos anos 70, na Avenida Ball, e essa irmã forte deu um certo testemunho. Foi um lado feminino que mais forte que eu já conheci. E eu digo isso por uma razão. E ela terminou seu testemunho dizendo: e eu não amo a minha vida da alma. Mas, sabe, ela disse isso pelo poder da sua alma. E sabe, nos últimos 20 anos, ela tem sido uma das piores opositoras de certos aspectos da restauração do Senhor. Perca a vida da alma. Não são heróis, mas quero compartilhar com vocês os vencedores que nos dizem em Apocalipse 12:11, não amar a sua vida da alma até a morte. Sua experiência no romance divino se desenvolveu até o ponto, até o grau, que amam ao Senhor Jesus mais que amam a sua própria vida da alma. Eles não são chamados de heróis aqui, e nem mártires no sentido humano, mas senão que é um resultado, todos esses assuntos, especialmente o amadurecer do amor ao Senhor. Nós amamos ao Senhor de maneira suprema, mas em 1 João 4,19, amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E ao nos abrir a Ele, vivendo uma vida de consagração, Ele dispensa tal amor em nós mais e mais e mais. Este amor nos motiva ao crescimento em vida e vamos a uma etapa a outra, até que nós vamos nos tornar sulamita, igual a Ele. Logo no capítulo 7 de Cânticos, nós vamos trabalhar com Ele. Te darei meus amores nas vinhas, na videira. E o anelo final de ser arrebatado para estar com o Senhor. Isto é um desenvolvimento normal do amor do Deus triuno em você. Mas em certo ponto, requer uma decisão crucial. Senhor, eu sou um crente, não meramente humano. Eu estou na vida da igreja, não somente um crente. E agora eu escolho ser produzido como um vencedor. Uma pessoa que te ama de uma maneira suprema, mais do que qualquer um, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer obra que eu faça, mais do que qualquer relação, mais do que a minha própria vida. O amor do Senhor, operando pela lei de vida, então, será plenamente capaz de desenvolver a tal grau. Você não queria ter 52 ou 57 anos e haver sido trazido a tudo isto?
Os anos voarão. Estes anos voam. E talvez o Senhor não venha em 10, 20 anos. E você estará com 50 anos. E o que está no meu coração é que quando você chegue ali, você seja esse tipo de pessoa. Porque você não desperdiçou seus anos de jovem adulto. Você não tratou de se empurrar ao que você não podia fazer ainda. Você não tratou de causar alguma coisa, fazer com que algo sucedesse. Senão que você simplesmente cooperou com o Senhor e permitiu a eles forjar em você. E em certo ponto, na sua comunhão com Ele, você disse: Senhor, a decisão está tomada. Eu te seguirei. Não importa o que requeira. Eu quero ter este desfrute, o meu desfrute contigo no reino, no teu reino. Essa é a decisão que você tem em frente de você. Então o Senhor poderá se mover. Já é quase 9. Passei meu limite de tempo e eu penso que devemos fazer é que cada um de nós estarmos em silêncio em um minuto e precisamos que alguns de nós, um número de nós, simplesmente responda por meio de orar. Talvez por 3 ou 4 minutos responder a essa palavra por meio de orar. Considero que este é um tipo de semear no Espírito, tendo seu futuro espiritual com vistas. Eu não busco respostas instantâneas. Eu não me alimento também de respostas espontâneas de vocês, instantâneas de vocês. O que simplesmente eu estou fazendo é me derramar. Eu estou derramando algo em vocês, um alimentar, um suprimento a vocês, um semear em vocês, dentro do seu ser aberto. Para que os anos da etapa de ser um jovem adulto estejam cheios de progresso, de desenvolvimento. Isso é o que está no meu coração. E no coração do Senhor. Assim que oremos, tendo essa visão, por favor, 1 minuto em silêncio, e depois fale algo com o Senhor em silêncio, e alguns podem orar, algumas orações breves, representando a todos nós.